o americano ele está satisfeito com o que foi acordado e foi entregue. O que passou para ele não é necessariamente um bônus, né? Por outro lado, como cliente, para nós que viemos do Brasil, né, que somos brasileiros, tudo bem, eu não vou ser surpreendido com uma entrega muito além do que foi combinado. Mas o que eu contratei, ele vai ser entregue. No Brasil, a gente tem duas situações. Eu posso pegar um profissional excepcional que vai me entregar mais do que eu contratei, eu vou ficar encantado. Mas é muito mais comum o profissional não entregar aquilo que eu contratei. As grandes construtoras entregam a casa a cada 5 minutos. Eles têm a cultura de padronização. Então, a casa é padrão, o contrato é padrão. No padrão, está tudo acordado, já não tem questão judicial, já está tudo certinho para dar certo. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio. E hoje o nosso convidado, né? Ele tá bombando na internet. Não é isso, Denis? É. Ele fala de política, mas ele é um empreendedor nos Estados Unidos e brasileiro. Então a gente vai ter um papo super bacana hoje sobre visão empreendedora, Brasil e Estados Unidos. Vamos comparar um pouco sobre isso, né? Ele fala o que precisa ser dito no Instagram. Não é isso, Denis? É isso aí. Pode Se você apresentar? quer saber um pouco sobre política, sobre negócios, o Instagram dele é maravilhoso. É. Seja bem-vindo, Eduardo Matos. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Seu Instagram é super legal, é super divertido. No Instagram não é Eduardo Matos, né? Pode ser por Eduardo Matos, mas o meu nome, como é que vamos dizer, o nickname que eles chamam, o nome da conta é The Blacksmith, é ADV, que no Brasil o pessoal acha que é advogado, mas nos Estados Unidos é advisor. Uhum, é isso aí. E o mais engraçado é o seguinte, a gente conhece o Eduardo, né? E aí, inclusive, ele é dono aqui do estúdio de podcast que a gente grava, né? Então a gente conhece ele já faz um tempo, a gente sempre vem aqui, fica conversando um tempão, e a gente nem tinha ideia do alcance que ele tem na internet, né? Porque eu e o Denis, nós somos meio offline, e o perfil dele é super legal. Uma vez que você começa a ver todos os vídeos, você não para, né? Porque é super engraçado, né, Eduardo? Tem que ser criativo, né? É. Ontem mesmo eu tive que usar minha criatividade e não falar nada, mas dizer tudo. Então eu acho que a criatividade faz parte, né? Faz. A criatividade faz parte do empreendedorismo, Exatamente, isso que eu ia Essa aqui dizer. é a verdade, né? É isso aí, né? Então, vamos começar falando um pouco dessa sua jornada empreendedora, né? Você foi empreendedor no Brasil, né? Isso. E é empreendedor aqui nos Estados Unidos. Já faz 10 anos que você está nos Estados Unidos, né? Sim. Conta um pouco, começa contando um pouco pra gente quais são as diferenças que você vê de empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos. Eu creio que eu nasci empreendedor, né? O que acontece? O que eu entendo por ser empreendedor? É você se propor a fazer as coisas ir além, fazer diferente, né? Então, a gente tem muitos casos que pessoas que nem sempre são empresários, mas empreendem no lugar onde elas estão. Por exemplo, se um servidor público que não é empreendedor, Sim. ele se propõe a fazer as coisas de um jeito a melhorar, a inovar, ele é um empreendedor, não quer dizer que ele é um empresário. Então eu sempre quis fazer coisas que pareciam mais do mesmo, diferente. A gente Então, fala que intraempreende, né? Quem Exato, tá, né? exato. Empreende na sua função, né? E o brasileiro, ele é nato um empreendedor, porque o brasileiro ele tem o jeito brasileiro, e aí virou algo hoje pejorativo falar o jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro é para o lado errado, né? Mas o brasileiro que é correto, o jeitinho brasileiro é muito bom, né? Dentro de alguns contextos. Por exemplo, nos Estados Unidos o jeitinho brasileiro não é bom. O americano é muito stray, ele é muito formatado. Então, quando você apresenta alguma coisa que deveria ser feito de uma maneira singular, que todos fazem, quando você apresenta algo diferente, o americano fala assim, opa, por que você está fazendo diferente? Se o combinado era fazer, né, como todos fazem, né? Então, empreender no Brasil é diferente de empreender nos Estados Unidos, porém, depende do mercado, depende de como você contextualiza isso, né? Um ponto importantíssimo de empreender ou investir nos Estados Unidos é você respeitar a cultura, né? Entender essa diferença, né? Para que você tenha sucesso. Se você tiver os mesmos comportamentos que tinha no Brasil e for investir nos Estados Unidos,
com certeza a chance de você não ter sucesso é muito grande. Eu acho que vai dar errado sempre trazer a sua expertise do Brasil para cá sem entender a cultura americana. Porque não funciona, os gatilhos não funcionam. Eu costumo dar esse exemplo, que um amigo meu que era do Brasil, que trabalhava em restaurante, veio para cá e foi ser um administrador de um restaurante de brasileiro para americano. E aí aquele jeitinho brasileiro de oferecer um aperitivo para a pessoa provar, para degustar, e se ela gostar ela pede mais, toda vez que ele preparava um aperitivo para o americano falava assim, eu não pedi isso. Aí ele falava assim, não, mas é para você provar. Ele fala, não, eu não pedi isso, eu não quero isso. O brasileiro ia falar assim, ó, que maravilha, oh, gostei, manda mais. O americano não funciona desse jeito, né? Então, Ele se sente até ofendido, né? ele se sente ofendido, porque ele acha que ele vai ter que pagar por algo que ele não pediu, que foi esse a mais, essa milha extra que você andou, né, com ele, soa como um upsell, sendo que não foi pedido isso. Então tem que ter muito cuidado, a cultura americana é muito diferente. Propagandas nos Estados Unidos são diferentes de propagandas no Brasil, os gatilhos são outros. Então tem que ter muito cuidado com isso. Tem um especialista chamado Ricardo Hirata, que é um asiático, assim, ele tem descendência asiática, ele é especialista e ele fala que o mercado, por exemplo, propaganda de Coca-Cola no Brasil é diferente da propaganda da Coca-Cola nos Estados Unidos, porque o mercado, a cultura é outra. Interessante isso, né? E até os times também são diferentes, né? Vindo para cá, inclusive, a gente estava conversando sobre uma questão de quando a pessoa faz uma proposta de compra e quer negociar um pouco do valor, né? Você, aqui nos Estados Unidos é assim, você manda para a empresa e ela responde rápido com um sim ou um não, Exato, né? exato. No Brasil, se a empresa responde no mesmo dia, a pessoa que está comprando pensa, puxa, fiz um mau negócio. Porque ele aceitou minha proposta, eu devia ter oferecido menos, porque no Brasil aceitou muito rápido, foi fácil aceitou demais. muito rápido, porque no Brasil é cultural você enrolar para dar uma resposta. Né? Eu acho que Então, faz parte é uma questão de cultura mesmo. É de né? cultura. O brasileiro, ele se relaciona muito, ele vai muito além no relacionamento. Uhum. Então, o americano, por ser muito direto, ele te pediu uma proposta e ele quer a proposta. E se ele não gostar do preço, ele não vai te pedir desconto. Exato. E ele vai responder rápido e ele quer que você mande a proposta rápido. Exato. A gente fica elaborando pro brasileiro e beleza. O brasileiro demora assim, um pouquinho para fazer tô avaliando, ele já gostou, mas ele não vai fechar porque são técnicas diferentes, né, de vendas. E detalhe, né, se ele disser sim, o negócio já está fechado na cabeça do americano. Do americano tá fechado. Não é assim, no Brasil diz sim, agora vai esperar se eu compro. Não, ele fez a proposta que ele quer. Eu aceitei e fechou agora. Né? Então, outra coisa que ofende também o americano, que assim, time is money, né? Então, assim, se você quer, se você já pensou, aí você dá o seu passo. Assim que você deu o seu passo, não tem vou pensar, ou dá para ser um pouco diferente, ou então, você tem que estar pronto. Se você faz uma proposta, se você faz uma reserva, é porque você vai fazer o negócio. Exato. Né? Você exato. Não é que você vai pensar. O americano não gasta tempo com isso, com essa situação de venda. E eu também dou esse exemplo, que é o seguinte, se é no Brasil, a mulher ela vai numa loja, ela gosta da roupa, não tem o tamanho, numeração, mas o número que é o número dela está no manequim. O brasileiro vai lá e tira do manequim, está aqui sua roupa. O americano não vai lá tirar a roupa do manequim para te entregar, porque a venda acontece naturalmente aqui. O mercado é muito mais rápido. Muito mais rápido. O mercado consumidor americano é muito dinâmico. Então, você vê que pessoas mal educadas estão atendendo, estão vendendo e as vendas não diminuem por isso. O brasileiro ele gasta mais tempo ali trabalhando a venda, trabalhando a empatia, trabalhando, né, essa questão toda essas técnicas, né, o rapport, não, vamos ver aqui se vai dar, eu vou me conectar com a pessoa, né, eu vou fazer um elogio antes enfim, são várias técnicas muito boas, mas nem sempre funcionam no mercado americano. E você pode ainda gastar muito mais dinheiro, supondo que você está agradando o americano, sendo que o nível de aceitação dele também, né, ele tem um nível de aceitação. A gente, às vezes, o brasileiro é tão perfeccionista, tão detalhista, que ele quer entregar mais do que foi combinado. Porque ele quer agradar, ele quer fazer daquilo um case de sucesso.
e o americano não pediu nada além do que está acordado, então não gaste tempo nem energia querendo surpreender o americano além do que foi acordado. E uma coisa que é super importante da cultura deles é o que é acordado é cumprido, né? Exato. E aí, que eu ia falar. Por outro lado, tem uma vantagem enorme nisso, né? E não tem compensação. Assim, eu acordei isso, mesmo que você queira compensar, não tem, né? É bem simples. O foco é no combinado. O combinado tem que ser executado, muito bem executado. Exato. Só. A gente fica, às vezes, querendo, assim, entregar algo a mais, né? Que é totalmente diferenciado, mas, na verdade, só queria aquilo. Não vai, assim, agrega no sentido de que você usa aquilo como um case para você, mas o americano ele está satisfeito com o que foi acordado e foi entregue. O que passou para ele não é necessariamente um bônus, né? E o que eu vou falar é o seguinte, né? Por outro lado, como cliente, para nós que viemos do Brasil, né, que somos brasileiros, isso é uma coisa interessante. Por quê? Tudo bem, eu não vou ser surpreendido com uma entrega muito além do que foi combinado, mas o que eu contratei, ele vai ser entregue. Exato. No Brasil, a gente tem duas situações. Eu posso pegar um profissional excepcional que vai me entregar mais do que eu contratei, eu vou ficar encantada. Mas é muito mais comum o profissional não entregar aquilo que eu contratei. Né? Então a gente tem muita gente no Brasil que acaba não entregando exatamente aquilo que a gente contratou, ou atrasando, ou entregando fora do prazo. O americano não tem isso. O que você contratou, ele vai entregar. Exato. E aí dá uma previsibilidade para a gente como cliente, pensando como cliente. Como empreendedor, a gente tem que ter essa sabedoria de entregar o que foi combinado. Exato. Não entra um romantismo, né? A gente quer romantizar demais ou filosofar demais, e o americano, ele parece que está sendo grosso com você, ele está sendo só direto. Tá tudo bem, ele está sendo prático. E uma coisa que acontece também nos Estados Unidos é assim, se ele não gostar de alguma coisa, não significa que você perdeu o cliente. Ele vai fechar a cara para você e ele vai expor o que ele não gostou. Depois que ele fizer essa exposição, ele aperta a sua mão, te dá um sorriso e fala, então agora eu espero que você entregue o que foi combinado. E você não perde o cliente por isso, porque ele não gostou, ficou chateado e te deu uma bronca. Só que o brasileiro é tão sentimental que ele guarda. Ele falou, nossa, o cara não gostou, o cara me chamou a atenção, o cara agora tá chateado comigo, nunca mais vai me contratar, eu tenho que agradar ele agora para pegar uma coisa. Não existe isso no mercado americano. Né? Pelo menos é o que eu entendo de mercado americano nesses 10 anos, convivendo aqui em vários estados americanos aqui. Então eu estou sempre num estado diferente, tendo uma experiência diferente, mas ela sempre leva para esse mesmo caminho, né, de experiência. Com o americano, cumpra ali o que você combinou, que está tudo certo. Uma coisa dentro do investimento, né, em imóveis, né, uma coisa que a gente sempre se depara é com a velocidade que o americano faz negócio e com a velocidade que o brasileiro faz negócio. Né? Uma compra de um imóvel nos Estados Unidos é um tempo totalmente diferente da compra de uma negociação no Brasil. O brasileiro vai e conversa e faz aquele charme, manda proposta e aquilo, aí ele espera que a pessoa vai ali e vou dar um gelo nela, aí aquilo é um jogo realmente como se fosse uma paquera. Exato, né? É uma paquera. E nos Estados Unidos é totalmente diferente. É negócio. É simples, é prático. E isso o brasileiro às vezes não entende e às vezes ele acaba perdendo a oportunidade. O que a gente fala para o brasileiro, por exemplo, que quer fazer uma compra financiada, né? A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma pré-aprovação. Porque com a pré-aprovação, sem essa pré-aprovação, o americano não sai nem de casa para falar contigo. Ele nem te recebe, para mostrar um imóvel. Né? Então, assim, porque o que acontece? Se ele não pré-qualificou o comprador, ele não é um comprador ainda, então não é um negócio. Se você é um curioso, pesquise na internet. Né? Não venha tomar o tempo. É que o brasileiro, ele para fazer negócio, ele usa a criatividade dele para fazer negócio. Por exemplo, propostas que o brasileiro faz. Posso pagar 10 mil agora, 20 mil daqui uma semana, 30 daqui um mês, O brasileiro, ele para fazer negócio, ele faz essas propostas assim, que tá tudo bem, é coisa de brasileiro. A gente olha e fala assim, esse cara é bom de negócio. Mas o americano, ele não tem como você negociar isso. O contrato de brasileiro para brasileiro é um contrato gigante, né? E tem muita coisa que não está no contrato.
Por exemplo, você vai construir uma casa e as casas de luxo no Brasil são coisas assim que incomparáveis, né? E quando você vai comparar uma casa de luxo no Brasil e nos Estados Unidos ela segue um padrão, um formato e muda pouca coisa. No Brasil não, o brasileiro é muito criativo, ele quer fazer diferente, a casa dele tem que ser diferente no condomínio e nos Estados Unidos não tem isso. Então, essa questão toda da negociação é algo que a gente nunca sabe como vai terminar a negociação com o brasileiro. Ele vai pedir algo mais, ele vai querer fazer algo mais. No meio do caminho ele vai mudar, vai pedir para você alterar o contrato e vai colocar mais dinheiro. Ou ele vai... Dá para tirar isso do contrato e o americano não tem isso, né? Principalmente quando a pessoa sai do Brasil para fazer um investimento no imobiliário aqui, ele tem dificuldade de entender, por exemplo, se as grandes construtoras entregam uma casa a cada 5 minutos. Exato, né? Eles têm a cultura de padronização. Então, a casa é padrão, o contrato é padrão. Então, assim, por que eles não fogem do padrão? Porque no padrão está tudo acordado, já não tem questão judicial, já está tudo certinho para dar certo. Né? E aí tá tudo combinado. Tipo assim, não tem picadinhos assim, não né? Tem picadinhos. É bem legal, inclusive, né? Tem o ato, né? Tem o momento da entrega onde finaliza o negócio. Não tem parcelinhas mensais, né? Então é tudo muito estruturado, né? Você vai comprar um imóvel, por exemplo, em Miami, né? Aí em Miami é um pouquinho diferente, mas assim, são grandes momentos, né? Até porque são prédios, são né? prédios, Demora né? mais para construir. É vertical. Aí você pega ali, você tem ali o ato, depois você tem quando começa a obra, depois você tem quando terminou de subir o prédio, que é o top-off, né? Sim. Então são fases, né? Não tem, vou fazer meio assim. Então tem o percentual adequado para aquilo. Tem certinho, 10% aqui, 20% aqui, 30% ali. Exato. Não tem penduricalhos, né? E não tem isso, mas não dá para ser assim, assado. Não, é assim, ó, pá. Se encaixa, né? Se enquadre. E da mesma forma, na escolha dos imóveis nas casas em Orlando, né? A gente sempre fala, né, que imóveis aí até 7 milhões, você vai ali na prateleira e você escolhe na prateleira. Exato, exatamente. Dá para você customizar ali um detalhe, né? Você fazer um upgrade ali, mas até 7 milhões as casas são casas de prateleira, como se fosse comprar um carro. Exato. Né? Você não manda fazer um carro específico para você. Você escolhe o modelo de carro e coloca a cor, o banco de couro, mas o carro é aquele. O brasileiro gosta de ser diferente, né? Faz parte da cultura brasileira. E com relação a essa questão do carro, eu sempre falo o seguinte, né? O mercado imobiliário nos Estados Unidos é mais parecido com o automobilístico mesmo no Brasil, né? Exato. Então, se você quer um carro popular, você vai ali para um Onix, enfim, né? Se você quer um carro de luxo, você vai para um Porsche, já tem os carros prontos, né? E a mesma coisa a casa. Você não manda fazer o seu carro. A não ser que você seja o Batman. Eu sempre falo isso, né? É verdade, é muita customização. Né? Agora, nos Estados Unidos também, você não manda fazer a sua casa, a não ser que você seja o Batman, né? Aí o que faz do mercado americano ser mais rápido, igual você falou, é mais rápido as vendas acontecerem, é mais seguro, você sabe o que você está comprando, sabe o que você está acordando, sabe como é que vai ser o pagamento, sabe quanto... É mais previsível. A previsibilidade até do retorno do investimento. Sim. O americano ele é seguro em relação a isso. O brasileiro ele tem mais assim, um perfil ou mais robusto, ele gosta de arriscar mais, ou ele é mais ortodoxo, ou ele é mais conservador, ou ele é aquele que tipo assim não quer arriscar nada e quer colocar o dinheiro e o mercado funciona bem assim aqui. Sim. Né? O que não dá espaço para os aventureiros. Tem muito aventureiro que enfim, o aventureiro ele se aproveita desse mercado, na verdade, né? Porque ele vem, ele nunca fez aquele trabalho, mas o americano tem uma questão cultural. O americano, ele confia em você, e se você pisar na bola, aí você perdeu a confiança. O brasileiro, ele já não confia em você, e é você que tem que provar o contrário. Né? Me prova que eu posso confiar em você. Você tem que mostrar que você tem, né, experiência, que você tem tempo de empresa, que você tem laço para cobrir uma garantia. O americano ele é o seguinte, principalmente se for indicação. Eu vejo pessoas, aqui até hoje, gente recebe cheques pelo correio. Você já viu isso? Você recebe cheque no correio. Por quê?
foi uma indicação, antes dele estar com o contrato na mão, ele manda os cheques para você. É engraçado. Fechou, tá fechado, pega o cheque. E é assim, algo que não dá margem, né, dentro dos Estados Unidos para erro, porém a gente corre o risco quando se trata de brasileiro, por isso que brasileiro escolhe bem o brasileiro que ele vai fazer negócio, mas de brasileiro para brasileiro existe riscos, né? Então tem que ser algo muito bem escolhido, né? Nomes, o brasileiro está atrás dos nomes. Quem vai fazer isso para mim? Quem é o seu corretor? Quem é a sua construtora? Quem é o cara que executa? Quem? É isso. Isso é uma coisa muito bacana, assim, que você parte do princípio que o certo vai ser feito. Exato. Né? E é isso que acontece, né? E acontece em tudo, né? Uma questão de segurança pública, né? Segurança pessoal, né? Por exemplo, um condomínio, né, no Brasil, você tem um condomínio fechado. O condomínio fechado no Brasil serve para quê? Para te proteger contra os de fora. As de fora, né? As pessoas, né? Uma questão, quase que condomínio fechado no Brasil é segurança pública, né? É segurança pessoal. Então vai ter muros altíssimos, cerca elétrica, arame farpado, pessoas armadas, né? Exato. Portaria com blindadas, né? Exato. E a pessoa vai sair. Os próprios carros, né? A pessoa vai sai de carro blindado, Ele né? faz de uma forma privada que a segurança pública devia fazer. Exato, né? é muito caro ter luxo no Brasil. Custa extremamente caro, né? Qual o custo de tudo isso aí? Custa muito mais, né? Custa talvez o dobro do investimento. Para você investir 1 milhão, 1 milhão a mais nessa infraestrutura que você falou. E você acaba fazendo tudo isso e a sensação de segurança é nula. É nula, né? Na verdade, exato, você está dentro de um presídio, né? Exato. O seu próprio condomínio vira um presídio. O seu carro ali, você está dentro de um tanque de guerra e mesmo assim é um tanque de guerra, então te remete à guerra, então você não tem segurança. Exato. Você tem uma sensação de segurança. Aí você vai nos condomínios fechados, aqui em Orlando, por exemplo, o conceito do condomínio fechado não é para contra bandido, né? Não é para te proteger a pessoa física. É muito mais uma questão de organização, de espaço, para que você não tenha trânsito por dentro do condomínio. Controle de fluxo mesmo, né? Porque assim, se você prestar atenção e começar a olhar, vou olhar aqui a grade do condomínio, lá chega o criado do condomínio, tem um espaço enorme que a pessoa pode passar ali. Se olhar o condomínio, aqui tem uma cancela para o carro entrar, mas tem uma portinha aberta para a pessoa. Se você olhar na cancela, não tem uma pessoa ali, né? Então, assim, é uma questão cultural. É uma questão, né? assim, que a segurança pública, a segurança das pessoas é garantida pelo cumprimento da lei, porque aqui o certo é o natural. O certo é o natural. Não eu vou desconfiar porque depois eu só vou confiar porque a pessoa vai fazer o errado, eu só confio porque a pessoa, depois que eu peguei confiança na pessoa e agora é certo. Não, aqui parte sempre que todo mundo vai fazer o certo. Exato, é por isso que agora o correto, né, e é uma tendência, é o brasileiro dolarizar, né? O brasileiro está trazendo os investimentos para cá. Sim. Por vários aspectos. Aqui é mais seguro. Embora você não tenha, por exemplo, uma casa no Brasil uma casa de luxo no Brasil demora quanto tempo para construir? Quando ele faz a compra do lote e ele vem, a casa está pronta, no final já existe um ganho, já existe uma valorização. Vai depender muito se o pedreiro vai querer trabalhar, né? Você tem que ter um tapete vermelho pro pedreiro. E aqui, da data da compra do imóvel, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, para a entrega, não houve tempo de valorização, houve? Não, é 90 dias, rápido. 30 dias. Não houve, Você tem ali uma repressificação da construtora, às vezes, né? Mas o que é melhor, né? É melhor você receber a casa em 60, 90 dias, né? E já começar a usar ela e colocar ela para alugar. Ou você receber ela em 1 ano e meio, 2 anos, e aí ela vai ter valorizado. Exato, né? E outra, que valorização vai ser essa, né, Eduardo? Se o nosso real, infelizmente, vai estar sempre valendo menos com relação ao dólar, né? Então a gente fala que às vezes até a valorização ela é um pouco ilusória, porque quando você sempre tem que converter para dólar e ver quanto você pagou em dólar e quanto ela está valendo em dólar, para você ver se pelo menos você teve alguma valorização ou se ela se manteve. Porque muitas vezes o resultado é até negativo, sabe? Exato, né? Mas é previsível, né? Tipo assim, você sabe que você vai ter retorno da sua... Claro, existem crises de tempo em tempo, né? A gente tem histórias de que houve algumas crises, né? Em 2008 foi a última, uma crise assim da bolha, mas já tem quantos anos? 20... Quanto Quase tempo? 20 anos, Quase né? 20 anos. Quase 20 anos.
18 anos. De lá para cá, né, esses prejuízos já foram todos compensados, né? De certa maneira. O que acontece, né? Foi uma crise de crédito, né? Exato. Não foi uma crise de demanda. Então, os imóveis que foram para venda na época, eles foram comprados por outras pessoas. E quem comprou ganhou muito dinheiro. Quem comprou ganhou muito dinheiro. E quem tinha seu imóvel e estava pagando certinho, continuou com o imóvel. O que aconteceu depois? Quem perdeu Ele voltou a valorizar. Quem perdeu é quem especulou. Exato. Quem perdeu é quem especulou. Por quê? Exato. Porque o problema foi uma crise de crédito, onde algumas pessoas não conseguiam pagar o financiamento, né? Essas pessoas perderam os imóveis, mas aí é uma questão de você fazer um financiamento responsável. Você tem que fazer um financiamento que você consiga pagar, né? Tem acho que é o Warren Buffett fala que não aporte contra os Estados Unidos. E isso é verdade. É verdade. E a gente sempre fala o seguinte, no mundo tem crises, né? Mas os Estados Unidos é o primeiro a sair delas. Eu acho que ele troca de mão, você já viu? Que o né? dinheiro ele não some, ele trocou de mão. É. Eu acho que é isso que a gente tem que observar. Sim. E ser empreendedor é observar essas coisas, né? Tipo assim, o dinheiro ele vai trocar de mão. Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar sempre buscando... Eu não digo inovar, a inovação não é você estar alterando aquilo que você faz, trazendo... É você diversificar dentro do mesmo mercado. Por exemplo, as casas aqui. Primeiro a gente comprava casa e aí você comprava a casa e alugava a casa. Aí depois descobriram que se você investir na casa e alugar ela para uma outra finalidade, ela daria mais retorno. Ou seja, a gente ainda está falando de imóvel, está falando de investir, mas agora está falando de aumentar o retorno do investimento. Aí o pessoal antigamente fazia uma decoração temática, mas nada demais. Só que agora não, agora a galera coloca temas de imersão nas casas. Parece o parque, a gente estava brincando com a minha filha, né? A gente está fazendo investimento numa casa. Aí ela falou assim, aí começa a brincar com relação aos temas, né? E aí ela falou assim, aí eu tinha tanto tema que não cabia na casa. Aí a gente envolve sempre as crianças nisso, né? E quando ela falou dos Velozes e Furiosos, eu falei, Velozes e Furiosos, coloca o carro no teto da casa, né? Que não cabia mais dentro da casa, né? Coloca no teto da casa, aí ela falou assim, aí pega a criança, tá passando de um carro pro outro, assim, a gente coloca uma animatrônica passando de um carro pro outro, que nem aquela cena do Velozes e Furiosos. É muita criatividade, né? Não tem ainda, gente, isso no teto, não existe né? ainda. Mas dentro das casas tem várias animatrônicas, as coisas Mas é mais ou menos assim que os arquitetos pensam, porque tem umas casas que você sai do quarto, pega um negócio, vai pra garagem, né? Exato, não, as casas temáticas hoje são incríveis, são os incríveis. temas, a imersão, outro dia eu estive numa casa que o tema era aquele Monstros S.A., né, que eles roubavam, no filme, roubam o grito das crianças, porque aquilo gerava... Aí você tinha uns microfones embutidos dentro dos temas, e aí você ia falando alto, ia brincando, ia rindo, e as baterias iam enchendo. Isso é muito legal. Só que você investe dentro dessa criatividade, dentro desse, digamos assim, é uma maneira de você expandir o que você tem, né? Digamos assim, né? Sim. E aumentar o seu retorno. Então, cara, é muita criatividade. E agora virou moda também o TV de LED, né? Que é onde eu tenho presenciado mais, né? Com mais frequência, porque eu sou especialista nisso, em LED, então eu vejo e faz o pessoal, toda a diferença faz na casa. toda a diferença. Toda a diferença. O ticket vai lá em cima, por causa do investimento a mais dentro do seu empreendimento, por causa de algo, né, mais empreendedor, digamos assim. Não, o LED é incrível. Aquele telão na piscina assim faz toda a diferença. Isso aí muitas vezes faz a pessoa escolher ficar naquela casa só por conta daquele LED. Ela paga mais caro porque ela quer aquilo. E é o um sonho de consumo. O americano adora esportes, né? Então ele tá ali, ele tá vendo ali sempre um música, basquete, né? E o mais legal é que o mercado consumidor, embora tenha brasileiros, mas o mercado consumidor desse tipo de imóvel, de aluguel, é americano. É o americano. Eles ficam impressionados com tudo que acontece dentro dessas casas. Esse cenário nosso aqui, ó, é todo LED. Todo LED. E olha a qualidade, né, do LED, né? É incrível, é incrível. E aí você consegue trazer mais, como é que se diz? É infinito, né, as possibilidades. Aqui podia colocar uma cidade ou várias coisas aqui, e isso é uma maneira de se empreender. Foi um dos motivos que eu quis fazer esse tipo de coisa com esse estúdio,
que é, eu uso muito esse estúdio, né? Mas outras pessoas vêm usar o estúdio por quê? Porque te dá essa possibilidade. E não tem estúdio, agora tem, né? Porque depois que você faz, as pessoas gostam da ideia, mas são poucos os estúdios dessa maneira. Sim. Que é para trazer essa experiência, né? O brasileiro vende muita experiência, né? Sim. A moda é vender experiência. É isso aí. Porque possuir as coisas, né? Sim, hoje em dia todo mundo tem condição de possuir, as coisas estão mais acessíveis, né? E aí o que não está acessível, na verdade, é algo que é experiência, é algo diferente, algo único, algo que a pessoa realmente não encontra em qualquer lugar, né? E aí, usando essa criatividade do brasileiro da maneira certa, né? Não para você fazer um agrado a mais do que foi contratado, mas de você oferecer uma coisa diferente no mercado, o brasileiro acaba conseguindo ter sucesso. O brasileiro que é sério, porque, como você falou, né? O brasileiro sério no Brasil, ele parte do pressuposto que as pessoas não confiam nele, né? O brasileiro sério nos Estados Unidos, as pessoas partem do pressuposto que ele é confiável. Exato, então, o cara que é sério e que consegue entregar boas soluções no mercado, ele consegue crescer. Uma coisa é você apresentar para o mercado americano, e aí não vamos distinguir americano de brasileiro, né? O mercado americano. Quando você apresenta um produto, um projeto para ele, e ele gostou do que viu, ele idealizou. O americano, ele é muito visual. É muito difícil você oferecer alguma coisa para o americano que ele não... e ele aceitar algo que ele ainda não viu. Não viu. Você já viu isso? É assim, você apresenta para ele uma ideia e a ideia é genial. Você fala, nossa, que ideia genial. Mas o americano fica assim, mas como é que isso funciona? Como é que eu vou... Né? Qual que é a sensação? Ele é muito pragmático. Quando você vende uma ideia pronta, ou algo novo, mas que é tangível, é factível, ele compra na hora também. Ele fala assim, gostei disso aqui. Mas essa que é a dificuldade, é você apresentar algo novo no mercado que as pessoas estão acostumadas a produto de prateleira. É muito difícil isso, apresentar algo novo para o americano. E o brasileiro não, o brasileiro ele compra a ideia. Quando você apresenta uma ideia, o olho dele brilha, ele fala assim, amei, vai ficar lindo. Ele consegue visualizar. O americano, se ele não visualizar, ele não compra. Então, assim, tem que ter cuidado como inovar nos Estados Unidos, no mercado americano. Sim. Como que você inova? Se você apresentar um produto que ele sabe o que ele está comprando, beleza. Mas se ele não entender bem o que é que você está tentando vender para ele, por mais que a ideia seja genial, não vai funcionar. E isso acontece porque o mercado americano é muito mais ativo, né? Então, assim, por que o produto de prateleira, né? Porque vende tanto, exato, né? E eles valorizam tanto a questão do acordo que muitas vezes não há tempo de ficar individualizando, né? Personalizando, né? Então... É muito mais produtivo, muito mais econômico e time money. Né? Então, assim, ele consegue fazer, por exemplo, ao invés de cada um fazer a sua casa, né? Do seu jeito, tem as grandes construtoras que fazem casas padrões. exato, E uma atrás da outra. O que Muito acontece? rápido, né? O que acontece? Você entrega uma qualidade maior a um custo menor, porque você tem volume. exato. É uma repetição, né? A indústria traz isso, um volume de entrega. E aí você tem toda uma cadeia de suprimentos. A gente está falando da construção civil, mas isso serve para qualquer coisa, exato, né? Você tem toda uma cadeia de suprimentos, né? Que vai entregando. Então, assim, e aí se você for entrar para fazer ser um fornecedor, por exemplo, dessa construtora, você já sabe também o que você tem que fazer. Então, assim, é mais fácil e mais rápido, porque você só replica o que já existe no mercado. E aí o que vai te diferenciar é a capacidade normalmente de você conseguir ser mais ágil, né? exato. E mais econômico. E aí você vai entregar um produto fantástico. Então assim, você tem... imagina essas casas que forem construídas individualmente. E aí eu acho que, inclusive, é uma aposta que a gente não gosta de fazer com os nossos investidores brasileiros. Quando a gente traga o brasileiro para investir, por exemplo, pequenas construtoras. Tá? Porque como é que você vai ter a capacidade de entregar e competir com alguém que entrega uma casa a cada 5 minutos. Né? Em termos de preço, de qualidade, essa aceitação, né? É a aceitação, né? do americano. Ele tem ali como é que se diz? Ele não tem muita exigência a partir do que ele já entendeu que é o que ele está comprando. Não é mania de brasileiro você pedir uma... Essa janela dava para ser diferente, sabe? Tipo assim, em vez de ser uma, botar ela dupla, porque tá no mesmo lugar, é só botar uma... Mas não é. É a questão que o que está formatado, ele tem certeza que vai funcionar. E assim, voltando um pouco...
eu posso falar sobre empreendedorismo, sobre a minha experiência, né? Então, eu nesses 10 anos de América, eu lido com empreendedores, eu lido com investidores, eu lido com várias pessoas, até por conta do meu perfil, né? O meu perfil na internet é favorável para isso. E o fato de estar aqui há 10 anos e ter entendido como as coisas funcionam, então eu aconselho algumas pessoas, né? Eu estou sempre falando, ó, esse caminho não é legal para você. Esse caminho dá certo, mas você tem um peso maior para fazer ele dar certo. Mas eu vejo gente que veio para cá rico e voltou pobre, gente que veio pobre e ficou rico, gente que ficou rico e não adaptou à cultura e quer voltar para o Brasil. Então esse universo do empreendedorismo, ele nos Estados Unidos tem que ter muito cuidado mesmo. Vale a pena vir para os Estados Unidos para empreender? Vale demais, mas venha com a mente disposta a ser reciclada, né? Usa o que você aprendeu de legal no Brasil, que você sabe que pode funcionar, mas nem sempre vai funcionar daquele jeito. Algumas coisas vão ter que ser adaptadas, né? Vem Então, aberto a conhecer uma nova cultura, uma nova lógica. Exato. Né? Uma nova forma de fazer e pensar, né? Exato. Mas, Eduardo, vamos lá, na sua experiência, né, com todos esses empreendedores que você conheceu, você consegue dizer para a gente assim, mais ou menos, olha, acho que o empreendedor, para dar certo, ele tem que ter X características, e se ele tiver X características, ele pode dar errado. Você consegue dar uma ideia assim pra gente? Por exemplo, você conhece muita gente e aconselha também, né? Eu acho que a primeira coisa é encontrar pessoas certas aqui. Uhum. Porque a gente vai ouvir muita gente que às vezes acabou de chegar e não conhece direito, mas ele é um cara que ele tem resultado, ou teve resultado no Brasil, mas ele chega no mercado aqui e acha que, porque ele deu muito certo no Brasil, ele vai repetir aqui e vai funcionar. E às vezes o cara que vem e ele procura pessoas erradas para se aconselhar, e a gente vê muito isso, todo mundo vai oferecer um pouquinho, né? A gente tem que entender que tem o cara que ele é muito afoito, e esse não dá certo. Esse é o cara que não dá certo. Ele tem dinheiro e é afoito. Ele está com pressa. Esse, as 99% das vezes que eu vi, deu errado, bem errado no começo. Ele teve que recuar um pouquinho, entendeu? Abrir mais o campo de visão dele e recuar um pouquinho para depois começar de novo. Então esse que já vem muito afoito, porque tem capital, que pode investir, é um pouco arriscado. Uhum. É um pouco arriscado, não, é muito arriscado, porque ele vai cair, com certeza, muita gente vai oferecer muita coisa legal para ele vai acabar, entendeu? E aí a gente volta para aquela questão, você tem que conhecer muito bem o brasileiro com que você se relaciona aqui. Tem que ser gente séria, né? Por exemplo, vocês têm uma expertise, né? Tem um nome a zelar, né? E sabe demonstrar pro investidor o que funciona, o que não funciona, né? Que num outro episódio vocês falaram sobre não é só comprar uma casa e só investir numa casa para ter o retorno. Você tem que saber o lugar onde você está comprando, qual a expectativa né? Mesmo você sendo conservador ali em saber quanto você vai ter de retorno, tem coisas que se você fizer errado, vai dar errado. Né? A questão que a gente estava falando aqui dos temas das casas para você conseguir fazer com que a sua casa alugue mais. Se você errou nisso, e se você se aconselhar com quem não tem essa expertise, você vai errar e vai errar feio e vai dar muito mal. Uma coisa que eu tenho para mim como valor, que eu acho que deixa claro, talvez, para quem está do outro lado, saber se é uma pessoa que deve ser ouvida ou não, é quando a pessoa fala não para você. Porque quem só fala assim, é verdade, normalmente é a pessoa que está querendo te agradar, só te agradar. Tá falando o que você quer ouvir, né? Tá falando o que você quer ouvir. E aquela pessoa que só quer falar o que você quer ouvir tem alguma coisa. Por exemplo, quando vem um brasileiro fazer um investimento com a gente, às vezes a pessoa vem com cabeça de, ou quer uma casa de férias de 3, 4 dormitórios. Ah, bacana, casa de férias de 3, 4 dormitórios, se você tiver uma intenção de você fazer um uso pessoal e
complementar ali com colocação ali o seu pagamento. Tá claro isso para você? Ela não vai se pagar. Se alugar ou não alugar, para mim tá ok. O Exato, importante é eu e minha família. Ok. Agora, mas não, eu quero uma casa que vai se pagar. Então, eu nunca vou falar para a pessoa que uma casa de 3, 4 dormitórios vai se pagar, porque ela não vai se pagar. Exato. E aí, às vezes, a pessoa vem tanto na cabeça que é 3, 4 dormitórios, mas é porque a vivência dele no Brasil, 3, 4 dormitórios, uma casa razoável. Ele então, ouviu alguém falar de uma história que não é verdade, mas ele acreditou, e ele vai ficar insistindo com você de que vale a pena de 3 quartos, sendo que você, que é especialista, sabe que não vai valer a pena. E aí, o que acontece? A gente é firme com a pessoa e fala o seguinte, ó, o que é certo, né? Então, assim, eu penso muito que o que é verdade tem que ser sempre clara, né? Então, 3 e 4 dormitórios, ela não vai se pagar. Se você tem interesse para ter ela de uso pessoal e complementar, saiba que você vai ter que fazer sempre um envio de uma remessa um pouco maior mensalmente para complementar a sua casa. Já uma casa ali a partir de 6 dormitórios, ela vai se pagar e você vai fazer um pequeno investimento a mais no começo. Então você vai trocar um investimento um pouco a mais no começo para que ela tenha uma maior valorização, um maior retorno. E porque se eu quisesse só agradar a pessoa, o que acontece? Eu venderia a casa de 3, 4 dormitórios, que é quase o mesmo valor. Uma casa de 4 dormitórios de casa de férias hoje está saindo com 500 mil. Uma casa de 6, 7, 800 mil. Então, assim, a diferença é pequena, são 100 mil dólares de diferença de uma casa para outra. Principalmente se a pessoa for financiar, né, ela vai dar 30% desse valor de entrada, né? Para o mim, restante vai ficar com parcela, né? Se a gente pensasse em fazer simplesmente a compra e venda e pensar só na intermediação e não no resultado do cliente, era muito mais fácil concordar com o cliente e fazer a venda para ele. Né? É que o nosso propósito é fazer uma consultoria completa, né? Porque ele precisa saber como é que ele vai colocar essa casa em questão de impostos, como é que ele deve decorar para que ela tenha um resultado, quem que ela deve colocar como administrador. Então a gente faz uma consultoria completa baseada na nossa própria dificuldade de, no começo, querer investir, mas não conhecer a cultura. Mas é porque o que acontece? A gente acabou americanizando nosso raciocínio, adequando ao americano. Exato. Porque tudo isso que você falou é aquela visão, como é que se diz? Conservadora do americano. Se você mudar isso aqui, não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas eu comprei a casa no mesmo condomínio, mas não vai funcionar, porque o que funciona é isso aqui, ó. Segue isso aqui que vai funcionar. É isso aí. Então isso aqui funciona para todas as áreas, construção, enfim, tem tantas áreas aqui, né, de carro. Sim. O brasileiro ele vem, o brasileiro vem para cá e ele quer investir, assim, ele está aberto para investir e ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele quer fazer o que parece mais interessante de retorno rápido. Mas a América não é retorno rápido. A América é retorno. Ela, né, retorno garantido previsível. retorno. Garantido e previsível, é isso aí. E aí o brasileiro é muito afoito. Mas por isso também que o brasileiro que entende isso e quer jogar com isso, ele se dá bem investindo aqui. Porque o Brasil é um país instável. Exato. Né? E aí, no Brasil, precisa ter muitos artifícios para a pessoa conseguir ter uma rentabilidade, ganhar dinheiro. Nos Estados Unidos, não. É simples. Então, simples. se ele investir aqui, pelo menos uma parte dos ganhos dele, ele vai ter uma salvaguarda, né? Eu sempre falo o seguinte, é como se uma pessoa estivesse andando numa ponte de madeira e ele olha a ponte do lado que é de concreto e ele fica, nossa, será que é seguro investir ali? Eu devo investir tudo aqui na minha ponte de madeira, sabe? A gente está no Brasil totalmente instável, com todas as seguranças políticas, econômicas, jurídicas ultimamente, né? Então, assim, a gente tá tudo. O cara tá conseguindo ter sucesso nessa ponte aqui, que parece aquela ponte do rio que cai do Faustão, né? E aí ele olha para uma ponte maravilhosa, ele acha, será que dá certo? Gente, você tá aqui, você tá quase caindo, tem tubarão embaixo, tá todo mundo querendo te comer aqui. Insiste é mais barato, né? Ele quer rápido, ele quer rapidez. Isso, e a gente nem tá falando para ninguém abandonar o Brasil, a gente tá falando o seguinte, é importante você manter uma parte do seu patrimônio num lugar seguro. Né? E aí você tem dizendo, né? segurança patrimonial nos Estados Unidos, segurança patrimonial, você tem toda a legislação que te protege o investidor, valoriza muito a propriedade privada, né? Valoriza o investidor e o empreendedor. E você tem ainda, no mercado imobiliário, ainda tem uma questão de rentabilidade. Então, são as duas coisas. Então, a gente trabalha muito a questão de venha para cá para você proteger uma parte do patrimônio.
né? Assim, essa questão do investidor, tá? Não falando do empreendedor, mas mais do investidor. Ou às vezes Proteja até seu patrimônio com rentabilidade. que tem uma empresa nos Estados Unidos, Exato, no Brasil, por exemplo, e abre uma pode o filial. abrir uma filial empreendedor ele é aqui. ótimo no Brasil em armário planejado. A cultura do americano não é armário planejado, mas dá para inserir essa cultura aqui. Tem cliente, tem espaço para isso. Sim. Não é o mesmo espaço dos armários que todo mundo compra na prateleira, mas tem um mercado específico para isso. Sim. Então, qual que é a segurança dele vir para cá fazer? Eu falo que aqui nos Estados Unidos tudo dá certo. Você já viu alguma coisa dar errado aqui? Você quer vender o quê? Você quer vender copo descartável. Você vai fazer um grande negócio de copo descartável nos Estados Unidos, só que tudo leva tempo. Sim. E o que manda aqui nos Estados Unidos é exatamente isso, é tempo. Você já viu que a maioria das companhias são desde 1800 e não sei o quê. Eles fazem questão de colocar isso, sabe? As grandes marcas têm desde 1800 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa. Ou então é mania você colocar o nome dos filhos na companhia. Fulano e Som, né? Ou seja, é uma coisa que está passando de pai para filho. O americano gosta de coisas que perduram, de coisas duradouras, de coisas que têm tradição. A gente vai falar do dólar, né? O dólar está aí desde que nasceu os Estados Unidos, E né? não vai Mais mudar de 200 nunca, anos. exato, porque é uma receita que funciona. Vale a pena, nessa altura do campeonato, a gente mexer numa mudança, falar assim, não vamos mais comercializar em dólar. Eu vou falar um negócio para você, a China para de crescer, porque a China ficou rica por causa do dólar. Sim. O mundo, ele se Exato, beneficia e agora a disso, China né? quer negociar em outra moeda. Resumindo, vai dar errado. Sim. E a América, gente, eu costumo falar assim, ó, você que vem do Brasil para cá, não tenha pressa. Você já está saindo de um lugar que está... Eu acho que hoje o Brasil está, pelo menos, e aí, assim, a opinião de vocês, né, me ajuda aí. Você acha que o Brasil está 50 ou 100 anos de atraso em relação aos Estados Unidos? Muito mais de 100 anos. Eu devolvo a pergunta para você. Falar. Você acha que no ritmo que o Brasil está indo, no ritmo que os Estados Unidos está indo, o Brasil está chegando perto dos Estados Unidos? Não, ou está se afastando mais. Então, quando o cara ele já saiu do Brasil e ele veio para cá, é como se ele tivesse entrado num portal de uma time machine e eu fui para o futuro. Aí o cara chega aqui e ele ainda tem pressa. Essa pressa vai te derrubar. Então faça as coisas assim, ó. O filme do Rocky Balboa, ele é clássico. Ele fala assim, um passo de cada vez, um punch de cada vez, que é um soco de cada vez e um round de cada vez. Então o americano já aprendeu isso. E é assim que se constrói a América, é assim que se consolida nos Estados Unidos. Então, para que a pressa? Porque o brasileiro tem pressa de ficar rico. Mas ficar rico não é rapidez, né? É consistência. É consistência, né? Não é a altura do prédio que impressiona, é a profundidade da fundação, né? É isso que deveria impressionar o brasileiro, mas o brasileiro se impressiona com a altura do edifício, o americano se impressiona com a profundidade da fundação. Isso aí. E a gente sempre fala o seguinte, né? Para o brasileiro que já prosperou no Brasil, né? É mais difícil se manter rico do que ficar rico. Exato. Porque para se manter rico, você precisa apostar em ativos seguros de longo prazo. Para ficar rico, você vai lá, empreende, tem o jeitinho brasileiro que pode ser usado para o lado ruim, mas pode ser usado para o lado bom no Brasil, né? De você ser criativo e tudo mais. Só que o Brasil, como é um país muito instável, ao mesmo tempo que você ganha, você também é fácil de perder. Né? O próprio Brasil faz isso com o brasileiro, né? Porque o Brasil é instável e você vê o gráfico fazendo isso aqui, né? De instabilidade. E aí, como que é o empreendedor brasileiro? Ele também é estável, porque ele acompanha o gráfico. Como os Estados Unidos ele é estável, então o empreendedor americano segue o gráfico de maneira estável. Então, tipo assim, você cresce muito porque a moeda é forte, porque você faz muito negócio. E, né, tipo, a gente já falou que a gente não precisa gastar tempo convencendo um americano a comprar de você. Você só apresenta algo que ele gostou, tá dentro do que está acordado, e ele compra, e indica, e você vende. Você não precisa gastar tanto com propaganda aqui, né? As propagandas são diferentes. Vocês já viram propaganda de cerveja e propaganda no Brasil e cerveja nos Estados Unidos? É completamente diferente, né? Uhum. Então eu acho que
essa instabilidade fez o brasileiro ficar instável. E é isso que a Cíntia falou. Permanecer onde você chegou no Brasil, eu acho que é uma luta diária, cansativa. E eu acho que o medo do brasileiro em voltar para dar um passinho para trás, sabe? Tipo, deve ser algo que aterroriza demais. O americano, ele é acostumado, o gráfico move um pouquinho, eu andei um pouquinho para trás, mas eu vou estabilizar, vou subir de novo. O brasileiro, ele tá aqui e daqui a pouco ele tá aqui. O grande problema no Brasil, né, a gente traz a mesma sensação de insegurança que tem da insegurança pública, ele também tem a mesma sensação nos negócios. Porque de uma hora para outra, dá uma canetada e a regra muda de uma hora para outra e quebra uma empresa. Você sempre quebra totalmente um mercado inteiro. O exemplo da energia solar, né? Todo mundo começou a investir em energia solar no Brasil, daqui a pouco eles mudaram, e a forma que eles mudaram foram para beneficiar os maiores e os pequenos comer os pequenos. É isso, né? Que eu ia falar. Uma canetada. Exato, é isso que eu ia falar. Eles não fizeram isso, eles fizeram isso por quê? Porque o brasileiro, ele é tão competitivo entre si e é tão desleal, e desculpa a gente ficar falando o brasileiro, mas é lógico que não é todo mundo. Não. Né? Os que prestam, os que são de confiança mesmo. Presta mesmo. Mas olha o exemplo que você deu. Por que foi uma canetada que mudou a regra do jogo? Porque ia ficar na mão de poucos. Né? Eles querem tudo para si. E aí dali para baixo, acabei com o mercado de vocês, agora é só nosso. Então essa ganância do brasileiro atrapalha. Essa insegurança jurídica que a gente vive nada mais é do que é benefício próprio. Né? E a gente tem visto isso em âmbitos superiores mesmo. Quando ficava só ali numa margem da sociedade em que você tinha um juiz corrupto, ainda estava bom, porque ele era regional, era da comarca. Estava ruim, mas estava bom. Estava ruim, mas estava bom. Mas agora não, esse troço institucionalizou. Então o que acontece? É de cima para baixo e é igual, né? Tipo, é o guarda-chuva que eles chamam, né? Que tudo que está abaixo ali fica prejudicado para ficar na mão de poucos. A gente fala sempre assim, a gente inclusive está vindo para cá, né? A gente estava vendo os posts ali, alguns posts aí, tá no carnaval, estamos gravando aqui, está sendo carnaval no Brasil agora, né? Exato. E tá assim, politicamente está acontecendo, assim, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Nas altas esferas, né? E aí, só que o brasileiro está onde? Está na rua, plano carnaval. Se fosse, assim, não precisamos vir para os Estados Unidos não, tipo, fosse no país do lado, se fosse no Chile. Se isso estivesse acontecendo, na Argentina, não teria carnaval. O povo estava inteiro na rua protestando contra o que estava acontecendo e não estaria tendo aquilo ali. Então, assim, está tão escancarado e a gente, assim, o brasileiro, assim, de certa forma, sem saber o que fazer para corrigir nada isso, contra, né? Que o brasileiro está tão cansado de apanhar muitas vezes que ele acaba vivendo como se aquilo fosse uma coisa normal. No meu perfil, né, que a gente falou mais cedo, o meu perfil hoje eu tenho pessoas que não acreditam em mais nada. Por exemplo, teve casos recentes de escândalo envolvendo coisas grandes, né, a cúpula, envolvendo não tem acusação formal ainda, né? Mas existem indícios, né? E aí o que acontece? O pessoal fala assim, sabe como é que isso vai terminar? Em nada, eu não acredito mais. O brasileiro vai perdendo a esperança de um dia as coisas funcionarem, porque quando tá para sair alguma coisa que vai lavar a alma do brasileiro, termina em nada. Então o brasileiro, hoje eu vi um post sobre essa questão do carnaval, porque termina esses dias, o brasileiro volta para a realidade. Só que o brasileiro, ele precisou desses dias para fazer de conta de que, sabe, era uma anestesia. Só que quando ele fica alimentando esses dias de anestesia, de que você bota uma fantasia de que você é o rei, de que você é rico, de que você, enfim, é o cara, você está tentando esconder um problema que deveria ser resolvido, mas você não tem força para resolver, não tem como resolver, e você prefere tirar aqueles dias de anestesia, em vez de encarar. Porque se o brasileiro faz como você falou, gente, que carnaval? Festejar o quê? A gente não tem nada para festejar. Né? Vamos boicotar isso aí. Mas não, o brasileiro, ele quer aqueles dias, porque é egoísmo isso. Né? Mas que eu falei também, tá cansado, é hedonismo, né? Muitos, também, né? é algo
Tem vários aspectos, né? Exato. Então é muito mais social, cultural e espiritual do que a gente imagina. Porque envolve o espírito da pessoa. E nesse lugar é um lugar de promiscuidade no sentido de você quer ter benefícios de algo duradouro de maneira rápida. Então, de certa maneira, isso é é promíscuo do brasileiro fazer isso. Trocar alguns dias de prazer no carnaval, em festa, e bebendo todas e ouvindo música, né, por algo que deveria ser duradouro, algo que deveria ser, né, como o americano vive. Hoje não tem carnaval. Em alguns lugares tem carnaval, mas o americano é muito business. Tipo assim, feriado aqui, de verdade, é qual? É o Thanksgiving. Natal e Ano Novo, tá tudo normal. E não é porque o americano é capitalista, não. É porque amanhã a minha conta vai vencer, o meu boleto vai chegar. Então eu não vou ficar aqui uma semana de férias. E o legal de tudo isso é que ele tem qualidade de vida. Ele tira férias mesmo e aproveita. E ele tem o que festejar, porque ele vive um país seguro, ele vive uma economia boa, né? Enfim, né? Não são 365 dias, na verdade, assim, de qualidade de vida, né? Você está trabalhando, mas está tendo conforto para isso, né? Mas, aí as pessoas confundem isso, mas o americano não tem qualidade de vida. Não, muito pelo contrário, ele tem muita qualidade de vida, ele preza por isso, ele gosta de trabalhar, ele gosta disso. O erro do brasileiro é achar que a América é o que é porque é rico. Não é. Ela é o que é porque eles conquistaram isso. Ela é rica porque ela é o que é. Né? Ela é rica porque ela é o que é, exatamente. O brasileiro vai ficar naquela assim, mas o americano é assim porque é rico. Não, não é. Eles são ricos porque eles lutaram para chegar onde chegou e sabem que é desse jeito que vão continuar no lugar onde eles estão. Uma coisa super interessante, né, de olhar também os movimentos de mercado, assim, de pessoas, investidores, né? A gente já falou a questão, assim, se ficar no Brasil, a chance de você quebrar totalmente é enorme, porque basta uma canetada, né? Então, o que acontece? Muitos empresários estão saindo do Brasil, até para ir para o Paraguai, né? Então, assim, se está saindo do Brasil para ir para o Paraguai, tem alguma coisa... Por causa de segurança. Segurança, impostos... E quando a gente fala segurança, não é segurança social, é segurança jurídica, é segurança no que você paga e no que você tem de retorno. E aqui eu vou dar minha opinião pessoal, né? Eu acho um absurdo o brasileiro nascer num país do tamanho que é, com as riquezas naturais que a gente tem, e a pessoa ter que ir para o Paraguai para ter um mínimo de segurança. Gente, nada contra os dois países, é que na verdade a gente tinha que ser muito melhor. O Paraguai é um país bem menor e tudo mais, né? E poxa... Né? Mas o que ela quis dizer é que como que o Paraguai, sendo bem menor do que o Brasil em extensão, em riqueza, né, natural... dá mais segurança do que o seu próprio país. Nossa, gente, isso eu acho um absurdo. Que é o que faz os brasileiros saírem do Brasil. Minha opinião pessoal. Não, e tá certo. O brasileiro sai do Brasil por quê, gente? Não é o melhor lugar do mundo? Por que a gente sai do Brasil, então? Por isso que a gente fala o seguinte, ó. Às vezes o brasileiro fala assim, mas puxa, eu vou investir uma parte nos Estados Unidos, eu vou tirar da minha pátria. Cara, na verdade é o seguinte, ele tá pagando os impostos e ele tá sustentando, inclusive, uma parte que não trabalha. Então, quando a gente fala o seguinte, ó, pegue uma parte do seu patrimônio e coloque num lugar seguro, é para proteger a sua família. Exato. Porque com seus impostos você está protegendo toda essa parte... penduricalhos ali, né? Seu ecossistema ali, né? Que não trabalha, ou essa população que, né? Ou esses governantes, enfim, né? Então você já está financiando eles. Financia uma parte do futuro da sua família, colocando em um lugar seguro, né? Uma parte do seu patrimônio, né? Dolarizar, em especial, assim, investir em imóveis aqui nos Estados Unidos é maravilhoso. Mas os Estados Unidos também é muito grande. Nós são 50 estados e acontece também coisas diferentes, né? E a gente gosta muito a gente trabalha na Flórida por uma série de fatores, né? Clima, questão fiscal aqui assim, de impostos, né? A questão política, né? A segurança assim, pública, privada, que é assim, espetacular. A eficiência do serviço. Orlando parece uma maquete. É verdade. Né? Todas as árvores cortadinhas. Mas vocês conhecem outros estados? A gente conhece. Mas assim, é diferente, né? Eu costumo dizer que você saiu da Flórida. E aí é uma brincadeira minha, gente. Eu moro 10 anos nos Estados Unidos, são 6 anos de norte,
com o clima que não ajuda, né? Muito frio, muito calor. Mais pra gente que nasce brasileiro, né? Nossa. E 4 anos de Flórida. Flórida é completamente diferente do resto da América, gente. Em vários sentidos. Em vários sentidos. Vários Porque sentidos. a sensação de estar nos Estados Unidos, aquele o estômago falou tão alto agora que acho que saiu no microfone. Essa sensação de América é quando você sai da Flórida. Porque os prédios são diferentes, a construção é diferente, as coisas são diferentes no sentido de, culturalmente mesmo, até por causa do clima, né? As estações, inverno, verão, primavera, tudo para lá, para cima, é bem definidinho. Então você vê ali todas as estações acontecerem. E na Flórida não, na Flórida a gente tem 2 semanas de frio quando tem, que é o caso desse ano, e o resto é calor. Enfim, nunca parece que você está vivendo uma cultura americana estando na Flórida. Mas tem os aspectos muito importantes econômicos e financeiros. Porque vamos pensar o seguinte, que a Flórida tem vantagem em cima dos demais. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos pegar os 2 maiores estados dos Estados Unidos, Nova York e a Califórnia. O que está acontecendo? Ali está tendo uma esquerdização, exato, né? Exato. E isso vai se assemelhar, né, mais aos países nossos países latinos, né? Sim. Onde você tem começando a ter carga tributária maior, né? Bem maior. E aí desincentivando o empreendedorismo e os investimentos. A Flórida está totalmente na contramão disso. E aí o que acontece? O que está acontecendo? O pessoal está ficando em Nova York para pagar mais imposto? Ou estão migrando, né? Aonde que está vindo, aonde que está crescendo? Isso ficou mais evidente na pandemia. A pandemia, os países mais conservadores, republicanos, os estados mais republicanos, conservadores, com a mentalidade diferente dos outros, né? Ele fechou por pouco tempo o mercado aqui. Né? Então eles não ficaram naquele pavor, né? Porque o sentido maior dos outros estados, dos outros governos, era aterrorizar mesmo, né? E aqui as coisas, a Flórida cresceu mesmo com, né, aquela questão toda, e as pessoas saíram dos outros estados para vir para cá, né? Ou seja, aconteceu muito. Foi nessa época que eu quis mudar de lá para cá. O pessoal estava oferecendo o caminho de volta dos aluguéis de U-Haul. Os caminhos de volta dos aluguéis era tipo de graça, sabe? Você viu uma época que o pessoal estava alugando carro de graça, porque era para levar de volta pro lugar? Então, por exemplo, a galera veio de lá para cá e agora esses carros tinham que voltar para lá. Então as companhias estavam oferecendo assim, ó, se você alugar o carro na Flórida e vir para Califórnia, você não paga o aluguel, era para trazer o carro. Então muita gente fugiu desses outros lugares para vir para cá. Só que tem um lado diferente também. Eu acho que a América se sustenta pela América mais ao norte. Porque eu vou falar um negócio para você, o estado mais rico não é a Flórida, embora ele seja um dos estados mais ricos, né? E por incrível que pareça, o que está ali no mesmo conjunto de estados ricos, né, que geram riqueza, é onde o clima onde o clima é hostil, né? O clima é muito frio e é muito calor, porque lá não tem distrações, né? A Flórida é completamente para passeio, para você. São distrações. Tanto que o mercado de casas de vacation é bom aqui. Isso, por isso que aqui o brasileiro que vem para Flórida, né, ele tem que investir no lugar certo, né? No lugar certo. Onde é que a Flórida onde é que ela gera muita riqueza? Com turismo. Com turismo. Né? Então ela se você abre um restaurante impostos. É bom, se você compra casa para alugar é bom, se você tem carro para alugar é bom. Exato. Então por isso que a gente sempre fala o seguinte, invista nos grandes centros, Miami e Orlando. Não vai investir lá e que você vem direto. Port Charlotte. Tá ficando famoso para lá, né? Mas só lá, porque... Mas só especulação. Aonde cresce de verdade, né? Aonde que vem o turista? Orlando e Miami. Agora sim. Só especulação, Mas o que é interessante, vou lembrar 2 pontos aqui. Né, a gente falou sobre a questão nas crises, né? Os Estados Unidos é o primeiro que se sobressai, porque a política é totalmente diferente.
taxa de juros aí que caiu para 1% ali para Exato. incentivar o negócio. Então, eles têm uma política assim que ele quer fazer Eles o mercado entenderam andar. o jogo. Eles É, entenderam e aí o é jogo. muito rápido, 1% taxa de juros, 2% taxa de juros. Assim, teve o problema, né? Teve a pandemia, cara, o governo agiu rapidamente e os Estados Unidos voou, né? Não é uma ajuda do governo. Olha só a diferença do Brasil com uma ajuda de custo na pandemia, né? Beleza. O que aconteceu nos Estados Unidos, e muita gente passou por isso, eu passei por isso, os bancos estavam oferecendo muito dinheiro para você pegar emprestado. Muito. 200, 500, 1 milhão, 2 milhões. E você podia pegar. Você falou, não, entra aqui, aplica e pega o dinheiro para você não ficar parado. Sim. Ah, mas está na pandemia, então faz o seguinte, investe em obra, investe em ferramenta, troca sua frota, sabe? E o mais legal, que eu achei super estranho, foi que você não precisava devolver o empréstimo. Vocês viram isso? Mas calma, tem uma regrinha aí. Eu falei assim, como assim, cara? Não devolver o empréstimo? Aí eu fiquei horrorizado, porque me ofereceram, né? Uns contadores me ofereceram e falou assim, não, Edu, você não precisa devolver o dinheiro. Eu falei assim, tá repreendido, em nome de Jesus, eu vou devolver, você está maluco? Pegar dinheiro e não devolver? A nossa mentalidade tá tudo certo, gente, a gente raciocinou certo. Só que qual que era o programa? Era você pegar esse dinheiro para você investir no mercado, para você comprar, trocar de frota, para você investir em inventário para sua empresa, para você não deixar seus funcionários sem emprego. Se você fizesse isso com o dinheiro emprestado, você não precisava devolver o dinheiro. Quer dizer, não sei se era na íntegra, como é que era. Você conseguiria abater isso na questão O que você não podia fazer era pegar para uso próprio. Sim. Eu peguei lá 500 mil e comprei uma casa para mim. Não, isso você não podia fazer. Agora, você como empresa, você podia trocar de carro, comprar ferramenta, contratar gente, fazer melhorias no seu office. Enfim, cara, olha que país, que loucura, como isso funcionou. Injeta o dinheiro na empresa, dá crédito para a pessoa para a economia não parar. E aí as coisas andam, né? E aí os Estados Unidos voou. Agora, o dinheiro tem que estar na rua, ele tem que estar circulando, ele tem que estar trocando de mão. $50 paga 150 de dívida. Eu te dou 50, você dá 50 para ela me dá 50, 150 dólares. $50 pagou 150, né, dólares no mercado, de negócio. Aí falando um pouquinho mais sobre a questão ainda da questão de impostos dentro dos Estados Unidos, né, o que aconteceu? As grandes empresas começaram a se posicionar principalmente em Miami, né? Então você tem grandes polos ali, financeiros também, bancos descendo para Miami, né? Muita gente que tem capacidade de trabalhar à distância, que veio para ficar para cá temporariamente, acabou ficando ad eterno. Exemplo aqui do nosso amigo. Exato, né? Foi isso. E aí a Flórida começou a crescer e desenvolver ainda mais o que estava o crescimento. Então, né? Um país que era excelente no turismo, ele começa a se transformar em um país também muito bom no quesito... O estado, né? Desculpa, o estado, né? Falei errado. Porque as leis funcionam como se fosse um país independente, né? Mas são estados. Mas o estado que era excelente no turismo, ele acaba também tendo esse outro viés de excelente nos negócios, porque as empresas começam a vir pra cá, negócio, né? Negócio vira negócio. E onde tem pessoas, tem negócios, né? Onde tem pessoa, tem negócio. Agora, por fim, o que aconteceu? Esse ano, né? Esse ano, acho que foi a Califórnia, colocou uma lei que os bilionários seriam taxados na sua fortuna em 5%, retroativo a 1º de janeiro de 2026. Não. O que aconteceu? Tiro no pé. Não, nenhum os bilionários saem da Califórnia. Todos foram para Miami. Exato. Então, assim, são políticas, espectros ideológicos e políticos que a gente sabe que não funciona. Isso, a gente está falando de uma América, né, Estados Unidos, que todos os estados têm a cultura de trabalho. Exato. E aí, um estado, por conta da canetada de um ou de outro, acaba ficando em desvantagem com relação ao outro estado, que é mais sólido. Enfim, a gente tem anos e anos aqui de uma política bacana aqui na Flórida, né? Conservadora. Mas quando a gente olha no Brasil, a gente está vendo que é o seguinte, um país inteiro tendo um movimento desse, né? Eu sempre comento que... Pronto, esse movimento que você citou, que acontece dentro dos Estados Unidos, entre estados,
é o que acontece fora dos Estados Unidos entre países. Então você vê que a inconsistência, né, do modelo econômico e político faz com que as pessoas tenham que sair do lugar onde ela está para ir para outro. E dentro do Brasil você não foge para o norte, não foge para o sul, que está melhor. Não. Então a cultura, a forma como o Brasil foi estruturado não ajuda. Não tem mais para onde ir. Não ajuda. Mas uma coisa interessante, assim, que a gente sempre fala também, que o esquerdista americano ainda é muito direita perto do Brasil. Exato. Porque assim, a Cíntia comentou da questão do trabalho, como foi criado. Meritocracia. Mesmo mudando o governo, a América continua, digamos assim, estável. Isso. Tem uns probleminhas? Tem. Problemas, né? A gente está vendo aí agora o problema imigratório, que na verdade, na minha opinião, mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer ou com o Trump ou com outro presidente. Sim. Porque tem aquele que entra para dar uma bagunçada, sim, mas ele deixa a bagunça sabendo que aquela bagunça alguém vai ter que resolver. É assim que funciona nos Estados Unidos. Alguém entra, faz uma bagunça por populismo, mas ele sabe que aquele modelo não vai terminar bem, mesmo ele tendo ideologias a favor daquilo, ele sabe que alguém entra e resolve depois. E o Trump já falou que ele não é contra a imigração, que ele é contra de não ter regras. A forma de imigrar não ter regras. Realmente bagunçou. O que ele é a favor de ter regras claras, né? É um procedimento padrão. Então, às vezes, para arrumar, precisa parar um pouco, reorganizar. Às vezes é radical. Né? Por exemplo, estamos em obras para melhor atendê-los. Exato. Estamos em obra para melhor atendê-los. Pronto, né? Aquele constrangimento que é necessário, né, quando você está em obras. Gente, infelizmente, o acesso hoje não é pela entrada principal, é lá pelo fundo que a gente está em obra. É um constrangimento necessário. Não tem como fugir disso. E para o investidor, as portas estão escancaradas. Estão escancaradas. É que o Donald Trump, ele fala o seguinte, eu não sei se essa frase é dele, mas ele fala o seguinte: quando o business fala, a emoção espera, ou a emoção se cala. Business é business. Por quê? Porque a América respira. Business está no sangue do americano, está no DNA do americano. Sim. O americano, eu ouvi isso há muito tempo, que o americano ele tem mais prazer em fazer business do que em outras coisas. Em outras várias coisas. Diz que o americano é assim, é business. Por isso que a América é business. Eles aprendem a ser business desde... É comum aqui você ver criança vender limonadas. Já viu isso? Não, vou botar ali uma limonadinha ali uma mesa com a limonada. O americano aprende a fazer business desde criança. Sim. E ele sabe que é esse modelo que vai funcionar. Se a pessoa faz isso no Brasil, é exploração infantil? Exploração infantil. Você faz aqui no negócio, o americano passa lá, faz questão de ajudar, elogia. Dá dica. Não, né? Você quer coisa mais legal do que você ter os garage sale que tem, né? Que o americano ele abre a garagem dele assim, bota tudo lá fora. Para vender, ele sabe que às vezes o valor é até um valor simbólico, mas é business, que ele está fazendo business, né? Vai jogar fora, vai dar para alguém, beleza, podia ser, porque a mentalidade logo do brasileiro é assim, por que não doa? Porque eu vou falar um negócio para você, tudo que é dado não tem valor. Não tem valor. Tudo que Se não te custou, não vai ter valor. Agora, paga, mesmo que seja um valor simbólico, para ver se você não vai pegar aquilo, se você não vai querer arrumar, até para vender mais caro, mas você vai querer, eu paguei tanto, arrumei aqui, agora eu estou vendendo por tanto. Você pode até dar, mas o dado, pode ter certeza que quem recebeu o dado, ele vai jogar fora depois. E pode ser a coisa mais valiosa do mundo, pode ser uma oportunidade de vida, se é dado, se não foi conquistado. Se não foi conquistado, não tem valor, o nome já diz, é por conceito. Existe Eu aprendi isso também, cara. Eu aprendi tanta coisa nessa minha vida. Tem coisa... A verdade, quando ela é evidente por si mesma, não tem como você contra-argumentar contra isso, sabe? Tipo assim, e isso que a gente tá falando é uma verdade que é evidente por si mesmo, sabe? O que você paga, o que te custou, é o que tem valor. O resto é... Que valor tem algo dado, gente? Eu queria
finalizar esse bate-papo aqui, fazendo um alerta para quem está no Brasil hoje. Né? A gente está em 2026, começo de 2026, a gente vai passar por um ano de eleição, a gente sabe como funciona a eleição no Brasil, a gente sabe como é que está, né? a gente sabe como é que está o cenário ali de dificuldade do Brasil alavancar ali como nação e dar condições, inimagináveis, né? Muito maiores, em grandes proporções. Estão acontecendo, e né? a gente sabe que a máquina, né, está gastando mais do que deve e agora nesse ano vai gastar mais ainda. Ainda mais. Né? Então, assim, vai ser um momento que vai ter uma enxurrada de dinheiro ali para a máquina se reeleger. Exato. E se reeleger, ou se não se reeleger, 2027, 2028, a conta vai estar lá. Vai estar lá. Então, assim, independente do lado que você acredite, 2027 e 2028 vai ser anos ali sim, que a gente vai ter muitas dificuldades. A gente tem nossa empresa no Brasil, a gente vai assim, tá se preparando para isso. São anos aí difíceis que vão acontecer no Brasil. E então, assim, mais do que nunca, a gente convida vocês aí a conhecer um pouco mais sobre o investimento aqui nos Estados Unidos. Quem gosta, quem está aqui, quem já esteve aqui, quem já gosta assim, de estar na Disney, né? Pense um pouquinho na questão da possibilidade de fazer um investimento numa casa de férias ou numa casa residencial para alugar. É uma oportunidade tanto de você dolarizar e proteger seu patrimônio, como também viver momentos especiais. Mas é uma alerta mesmo, assim, porque os próximos anos no Brasil eu tenho muita preocupação com o que a conta vai chegar, sabe? A conta vai chegar. E quem paga não vai ser os políticos, vai ser as empresas que vão quebrar, vai ser os trabalhadores que vão ficar sem emprego. Então, assim, a gente tem uma expectativa de 2027, 2028 muito complicado. Exato. Agora, 2026 é um momento que, independente de quem ganhar, de quem levar essa eleição, é um momento de proteger mais do que nunca o patrimônio. Então, fica o convite para você... se quiser saber um pouco mais, manda uma mensagem para a gente vai te ajudar nesse caminho. Se você tiver interesse de fazer isso no mercado imobiliário, a gente vai poder te ajudar com toda certeza para fazer um investimento rentável e para você proteger uma parte do seu patrimônio para que seja o que for que acontecer no Brasil. Eu espero que você cresça seus negócios no Brasil, que ele alavanque, que tudo que eu tenho falado aqui, na verdade, não venha acontecer, só por Deus, né? Mas... se não for isso, se prepare, porque seguro morreu de velho. Exato. Né? E quem faz a leitura do cenário, né, consegue ver de forma clara o que a gente tem maior probabilidade de chance de acontecer. É isso aí, dolariza uma parte do seu patrimônio, garanta o futuro da sua família, né? E não vamos tapar o sol com a peneira, né? A gente tem perfis aí como o do Eduardo que ajudam a gente a sempre lembrar do que está acontecendo, né? Eu acho que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? Eu falo que empresa não quebra da noite pro dia, casamento não acaba da noite pro dia e doença não dá da noite pro dia. Faltou foi honestidade da nossa parte de olhar para a nossa situação, olhar para o cenário e falar, tem alguma coisa errada. Né? E eu vou fazer o quê? Vou tampar o sol com a peneira? Vou fazer de conta que vai dar certo? E você, nessa hora, é a hora que a gente comete os nossos maiores enganos, né? Não perceber que tem alguma coisa que precisa ser corrigido. E eu acho que, como você falou, e nós falamos aqui, a regra, o jogo funciona assim. Tem tudo para dar errado, então traga o seu investimento para cá e escolha as pessoas certas para te aconselhar. Aí, o segredo é esse aí. A receita de bolo não vai falhar, vai dar tudo certo. É isso aí. Faça igual o Eduardo, né? Conheça um pouco mais aqui essa nação tão maravilhosa que é os Estados Unidos. A gente ama e é apaixonado pelo nosso Brasil, e por isso que o Eduardo, assim, trabalha tanto ali a questão política no Brasil, né? Porque a gente quer um Brasil melhor, mas não deixe todo o seu patrimônio no Brasil, porque você, acima de tudo, tem que proteger a sua família, né? O seu legado, o seu patrimônio. Então conheça aqui um pouco os Estados Unidos, um pouco mais como investidor, que eu tenho certeza que você vai ficar um empresário ainda mais forte para ajudar o Brasil crescer ainda mais. É isso aí. Isso aí. Obrigada por aceitar nosso convite, Eduardo. Depois, né, de algum tempo aqui, a gente finalmente conseguiu gravar. E não se esqueça de seguir também ele nas redes sociais aqui. Do tá Blacksmith. Se é que você já não segue, né? Porque ele tem muitos seguidores. Sim, obrigado, gente. Né? Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Obrigada a você. E para você que chegou até aqui, não se esquece de deixar o like aqui no canal, no episódio, e se inscrever no nosso canal.
Até o próximo Café The Brokers. Eu tenho certeza que a gente vai trazer sempre pessoas aqui que vão poder agregar para você, para o seu pensamento, para a sua mentalidade. E então, deixa o seu like e se inscreve. Um abraço, até o próximo.